Imagina acordar um dia e descobrir que o sol simplesmente parou no céu. O tempo passa, as horas avançam, mas ele continua ali, brilhando como se o relógio do universo tivesse travado. O que você faria se a noite deixasse de existir? Essa pergunta parece saída de um filme de ficção científica, mas e se fosse real? E se de uma hora para outra a Terra parasse de girar e o céu nunca mais escurecesse? Uma realidade onde o escuro vira lenda e o dia eterno traz consequências que ninguém imaginava. Vamos começar pelo básico. Por que existe o dia e a noite? A Terra gira em torno de si mesma, num movimento chamado rotação. Esse giro é o que faz o Sol nascer e se pôr todos os dias. Quando um lado do planeta está virado para o Sol, temos luz, e quando está virado para o espaço, temos escuridão. Agora imagina que, por algum motivo, a Terra para de girar. Um lado do planeta ficaria permanentemente voltado para o Sol. Esse lado viveria sob uma luz constante, intensa, incansável. O outro lado, mergulhado num escuro absoluto, congelante, eterno. Mas e se você estivesse exatamente no lado iluminado? Como seria viver num mundo em que o céu nunca mais escurece? A princípio, até parece bom, né? Sem medo do escuro, sem fim de tarde com trânsito, sem aquela sensação de que o tempo acabou. Só que, rapidamente, esse sonho vira um pesadelo. Sem noite, o corpo humano enlouquece. Nosso relógio biológico depende da alternância entre luz e escuridão para funcionar direito. É o que chamamos de ritmo circadiano. Ele regula o sono, a digestão, o humor, a memória, praticamente tudo que nos mantém equilibrados. Se o céu nunca escurece, nosso corpo perde completamente o senso de tempo. A insônia vira epidemia. As pessoas começam a se sentir cansadas o tempo todo, confusas, irritadas, doentes. Com o tempo, o cansaço se acumula e vira um tipo de desespero silencioso, como se estivéssemos presos num dia que nunca termina. Uma prisão feita de luz. E não para por aí. Sem a noite, os animais noturnos entram em colapso. Corujas, morcegos, certos insetos e até muitas espécies marinhas. Todos dependem da escuridão para caçar, se esconder, se reproduzir. Com o fim da noite, muitos deles simplesmente desaparecem. A cadeia alimentar começa a se desmanchar. Animais diurnos perdem suas presas naturais. Plantas que contam com polinizadores noturnos deixam de se reproduzir. Ecossistemas inteiros entram em colapso. Os agricultores enfrentam uma nova era de caos. Muitas culturas precisam de períodos de luz e de escuridão para crescerem. Sem esse ciclo, o solo se desequilibra, o crescimento para, a produtividade despenca. As marés, embora ligadas à Lua, também sofrem. Não diretamente pela luz do Sol, mas por consequência da parada da Terra. Se o planeta deixa de girar, todo o equilíbrio dinâmico se rompe. Ventos, correntes marítimas, climas, tudo muda. Tempestades se formam em regiões onde antes reinava o céu limpo. O calor extremo, sem a pausa noturna, transforma cidades em panelas. Lagos evaporam, florestas murcham, e as pessoas começam a fugir do sol como de um inimigo invisível. A sociedade inteira precisa se reinventar. Imagine que o relógio ainda marque 18 horas, mas o céu continua azul, como se fosse meio-dia. As crianças não querem dormir. O expediente não acaba. As pessoas se confundem, trabalham demais ou de menos. O conceito de horário comercial se dissolve. Empresas tentam criar noites artificiais com vidros escurecidos, simulações de entardecer, lâmpadas que imitam a luz do crepúsculo. Mas não é a mesma coisa. O cérebro sente que aquilo é falso. Ele sabe que o dia não acabou. E ele não consegue desligar. Casos de depressão e ansiedade disparam. Pessoas começam a perder a noção de si. Viver sem pausas, sem o intervalo natural da escuridão, transforma o cotidiano em uma linha reta infinita, sem respiro, sem recomeço. O tempo vira um túnel de luz, bonito à primeira vista, mas sufocante quando não se vê mais o fim. E com isso, perdemos também algo que a ciência não consegue medir: a poesia da noite. As estrelas desaparecem, a lua cheia vira uma lembrança. Aquele céu estrelado que sempre nos fez sentir pequenos e, ao mesmo tempo, conectados a algo maior, deixa de existir. Não há mais pedidos feitos a estrelas cadentes, nem observações tímidas da Via Láctea. O romantismo da noite, os encontros à luz da lua, os silêncios da madrugada, tudo isso vira memória. Sem noite, o mundo perde magia. Mas o ser humano é, por natureza, adaptável. Diante do colapso, ele cria. Cidades subterrâneas começam a surgir, com iluminação artificial regulada. Tecnologias simulam o pôr do sol com precisão milimétrica. Escolas ensinam um tempo artificial. Os relógios continuam marcando horas, mas já não estão mais conectados à natureza. Novos calendários nascem.
Rituais modernos tentam recriar os ciclos perdidos. A cultura muda. Uma nova geração cresce sem saber o que é dormir sob um céu escuro. E como em todo momento de ruptura, surgem lendas. Histórias sobre o tempo antigo, quando a noite ainda existia. Avós contam para os netos sobre as estrelas e parecem falar de dragões. As religiões florescem, umas adorando o sol eterno, outras clamando pelo retorno da escuridão. Teorias conspiratórias surgem como tempestades. Grupos radicais prometem trazer a noite de volta. Cultos se formam ao redor de lugares subterrâneos onde a escuridão ainda pode ser sentida. A ciência observa, estuda, questiona, tenta entender o que causou essa mudança e se é possível revertê-la. Mas no fim das contas, a pergunta "e se nunca mais escurecesse" vai muito além da física ou da astronomia. Ela nos leva a refletir sobre a própria natureza da existência. Porque sem contraste, a vida perde profundidade. Precisamos da noite, precisamos do escuro. Não apenas para dormir, mas para desacelerar, para respirar, para lembrar que até a luz precisa de descanso. A noite nos ensina que tudo tem fim, e é esse fim que dá sentido ao recomeço. Ela é o intervalo, a pausa necessária entre atos. Sem ela, a vida vira uma peça sem cortes, onde todos os atores se esgotam antes do final. Então, da próxima vez que você olhar para o céu escuro e sentir medo, solidão ou cansaço, lembra que é essa escuridão que permite a luz brilhar com mais força. Lembra que é no silêncio da noite que muitos sonhos nascem, e que às vezes o que parece ausência é só o intervalo necessário para que algo novo floresça. Porque sem noite, a vida perde metade de si. E aí, o que você acha? Seria possível viver num mundo sem noite? Ou seria um fim disfarçado de eternidade? Se essa ideia te fez pensar, deixa o like. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que também ama olhar para o céu. E se quiser continuar nessa vibe de imaginar mundos impossíveis, tem um vídeo aqui do lado que você vai curtir muito. Até a próxima! E aproveita a noite de hoje enquanto ela ainda existe.